Missa marca processo de canonização de Frei Gabriel de Frazanó. Saiba a importância do planejamento financeiro em tempos de crise. E ainda, o preço da carne pode ter variação de cerca de 200% aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. O Horizonte Notícia está no ar. Olá! A crise provocada pela pandemia tornou as pessoas mais cautelosas e deixou evidente a necessidade do planejamento. E, claro, o orçamento familiar passou a ser prioridade. A pandemia do coronavírus afetou a renda de milhares de brasileiros, seja pela redução salarial, suspensão do contrato ou até mesmo a perda do emprego. A primeira grande dificuldade disso tudo que a gente está vivendo, né, dessa pandemia, é entender melhor quais são os impactos da nossa vida, né? Porque os desafios trazidos pela pandemia não são só esses que a gente já está enfrentando, né? Muitas famílias brasileiras já estão enfrentando a diminuição do rendimento, o aumento de alguns gastos, mas o principal desafio, na minha opinião, é o que está por vir ainda, né? De acordo com o raio-x do investidor brasileiro, realizado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capital, 62% da população brasileira não economizou ano passado e entrou em 2020 sem nenhuma poupança. Com a surpresa da crise do coronavírus, a reserva financeira fez falta para muita gente. E esse cuidado com a vida financeira começa por se ter um controle maior do nosso bolso, do nosso dinheiro. E o que é ter o controle maior do nosso bolso e do nosso dinheiro? É de alguma maneira, e a forma é o menos importante, isso pode ser feito com uma planilha, auxílio de uma planilha, com um aplicativo de celular, mas quem não gosta de tecnologia, com papel e caneta, consegue levantar quais são os seus ganhos e quais são os seus gastos. Por que isso é importante? Primeiro, para a gente entender se a gente está respeitando a primeira e mais importante lei da educação financeira, independente do momento que a gente está vivendo, que é aquela lei que diz que eu só posso gastar aquilo que eu ganho, né? E principalmente para que a gente possa conhecer quais são as escolhas que a gente está fazendo com o nosso dinheiro hoje, né? Quais são os nossos gastos e buscar alternativas para poder diminuir esses gastos, né? Tendo em vista a dificuldade que muitos já estão passando e principalmente a dificuldade que ainda pode acontecer. Segundo especialistas, o planejamento financeiro é imprescindível para estar preparado em caso de novas crises. É um momento de muita prudência, né? Muita prudência na nossa vida financeira, da gente ter muita certeza nos movimentos que a gente vai dar, de criar algum conforto para que a gente possa enfrentar com mais facilidade esses desafios que podem estar na nossa frente. Se efetivamente à frente não acontecer esses desafios, melhor que eu já estivesse preparado para eles. É bom fazer o possível para termos aí uma reserva financeira sempre, não é? Bom, e agora vamos direto ao estúdio da Rádio América M750. Vamos conversar com o apresentador do Manhã América, Giovanni Rodrigues. Ele que destaca para nós agora os destaques da programação, né? O que a equipe de produção preparou para a programação desta terça-feira na rádio. Bom dia, Giovanni. Muito bom dia para você, Síria. Bom dia a todos. Vamos começar falando sobre o Tribuna Livre, né? Daqui a pouquinho, às 11 da manhã, o Tribuna Livre desta terça-feira destaca as ações e iniciativas da Faço Parte, que mantém o seu trabalho de amparo aos mais pobres, né? E também um trabalho lindo aí de evangelização. Hoje, a partir das 11 da manhã, com o nosso amigo jornalista Rafael Nobre. Olha só, hoje dentro do programa Tarde Viva terá o início aí a novena de Natal aqui da Rádio América. Fique ligado, viu? O programa vai ao ar a partir da 1 da tarde, né? E a novena será a partir das 2 da tarde com a jornalista Janaína Regiane. Você não pode perder, tá bom? Já o Falando de Vida de hoje destaca a última apresentação do ano da Orquestra SESI Minas Musicup, com transmissão aí do concerto Beethoven, o grande humanista. Você não pode perder, tá bom? Hoje a partir das 4h30 da tarde com a jornalista Lina Freire. Hoje à noite você tem um compromisso com a gente no Estação 750, que traz informações sobre a missa que será realizada pelo Bispo Auxiliar de Belo Horizonte e reitor da PUC Minas, Dom Joaquim Moll,
no dia 18 de dezembro. É isso aí, no Centro de Espiritualidade Jesus Pão da Vida, que fica no campus da Universidade, aqui no Coração Eucarístico. Você não pode perder, tá bom? Esses destaques hoje a partir das 10h30 da noite, com Genesi de Oliveira. Toda essa programação você acompanha na Rádio América, AM 750, também na Rádio Cultura, AM 830 e pelo aplicativo Rede Catedral. Síria. Tá certo, muito obrigada pela sua participação, Giovanni Rodrigues, e até amanhã. Até amanhã. Depois de conversarmos com Giovanni, agora é hora dos destaques das principais notícias desta manhã de terça-feira. André Cristino já está aqui no estúdio para nos atualizar. Bom dia para você, André. Bom dia, Síria. Bom dia a todos. Vamos começar falando sobre os números do coronavírus, números que são preocupantes. Ontem nós perdemos o Paulinho, vocalista do Roupa Nova, 68 anos de idade, vítima dessa doença, já tinha algumas complicações de saúde, mas foi internado devido à Covid-19 e morreu ontem. Tantas pessoas morrem todos os dias, os números são altos. Aqui em Minas Gerais já são mais de 10 mil pessoas, André. A gente pega ele como referência porque é uma pessoa conhecida, que as pessoas, né, querendo ou não, chama a atenção, a mídia divulga de uma certa forma, mas para chamar a atenção de cada um que está em casa da gravidade dessa doença, né? Pois é, a doença que ela não escolhe gênero, não escolhe idade, não escolhe fatores financeiros, a pessoa pode ter dinheiro ou não. O coronavírus, ele põe todo mundo em risco. Em Belo Horizonte, o balanço divulgado ontem mostrou uma piora também na capital. A taxa de transmissão aumentou, está em 1,03 e a ocupação de UTIs foi o grande salto que teve. Aumentou mais de 5%, está em 62,3% a ocupação de UTIs em Belo Horizonte. A enfermaria está acima dos 51%. Então é muito importante as pessoas manterem todos aqueles cuidados de usar máscara, fazer a higienização das mãos, evitar aglomeração. 1.741 pessoas já morreram em Belo Horizonte por conta da Covid-19. Em Betim, aqui na região metropolitana também, a prefeitura fez um decreto que proíbe reuniões com mais de 100 pessoas, seja festa, seja qualquer tipo de aglomeração. Eventos com até 24 pessoas podem ocorrer normalmente. De 25 a 100 pessoas, mesmo se for uma reunião familiar com 25 pessoas, é necessário que seja pedido um alvará junto à Vigilância Sanitária de Betim para que esse evento possa ocorrer. Isso já está valendo a partir de quando, André, em Betim? Já está valendo essa determinação do prefeito Vitório Medioli. A situação está preocupante, as autoridades de saúde pública estão tomando esse tipo de providência, então, para tentar evitar a proliferação desse vírus, né? Agora, André, tem uma curiosidade em relação ao transporte aqui na capital, é isso? Na verdade, pode ser julgado hoje, né, em segundo turno na Câmara Municipal, um projeto de lei que acaba com aquelas carroças puxadas por animais. É um projeto que já foi aprovado em primeiro turno. Ontem seria a votação do segundo turno, mas manifestantes a favor, né, dos animais e também manifestantes que querem permanecer com esse transporte de tração animal se encontraram em frente à Câmara e aí teve muito tumulto. Foi marcado para hoje, então 2h30, essa votação. Pelo projeto de lei, essa mudança do transporte de carroças de tração animal para a tração motorizada ocorreria gradativamente e seria subsidiada pela Prefeitura de Belo Horizonte. Os animais, eles passariam aí por uma análise de saúde, receberiam um microchip e os donos desses animais teriam que assinar um termo se comprometendo a fazer uma guarda segura desses animais enquanto ainda não há essa migração para o transporte motorizado. Tá certo. Para fechar nossa conversa, vamos falar de Lei Candir? Lei Candir foi aprovada na Câmara dos Deputados ontem em segundo turno, a Lei Candir, né, que é a compensação que a União fará aos estados por conta da Lei Candir. Falta só a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A Lei Candir, ela é de 1996 e ela fez com que os estados não cobrassem o ICMS das exportações. A contrapartida seria que a União faria a compensação financeira desse imposto não cobrado. Só que desde 2004 a União não fez mais esses repasses. O estado de Minas Gerais, por você ter uma ideia, ele cobrava 135 bilhões de reais da União. Ficou muito abaixo desse valor que o estado vai receber. Todo o país vai receber da União, todos os estados juntos vão receber 58 bilhões. Minas Gerais receberá 8 bilhões e 700 milhões de reais. 25% desse valor será destinado para os municípios. Tá certo. André Cristino, muito obrigada pela sua participação e até amanhã. Até amanhã.
Olha só, gente, a Arquidiocese de Uberaba, no Triângulo Mineiro, realizou celebração eucarística presidida pelo arcebispo Dom Paulo Mendes Peixoto. Foi aqui, no bairro Pompeia, em Belo Horizonte, onde ele assinou o pedido para a abertura do processo de beatificação do frei capuchinho Gabriel de Fazanó, que vai ser encaminhada para a Congregação para a Causa dos Santos. Este é o primeiro processo que correrá dentro da Arquidiocese de Uberaba. E durante a celebração, o arcebispo falou sobre a importância do trabalho de Frei Gabriel na região e também sobre a riqueza da beatificação. Primeiro lembrar que o Frei Gabriel não foi padre, não foi ordenado sacerdote. Era irmão que teve uma postura assim missionária muito importante. Estamos diante e dando publicidade desse fato, mas esse processo, como eu disse, depois da assinatura, depende de aceitação do cardeal responsável por esta área em Roma, Dom Marcelo Semeraro. Sua beatificação e canonização será uma riqueza para a igreja, uma riqueza para a ordem dos padres capuchinhos e eu diria, sem dúvida, uma riqueza para a nossa arquidiocese e a diocese de Patos de Minas, por onde ele também passou. Mas eu diria que todo o Triângulo Mineiro se beneficia com isso. E também aqui, porque ele teve presença também aqui em Belo Horizonte, pelo que fiquei sabendo. Cabe a todos que o conheceram ou tiveram algum milagre por sua intercessão comunicar à Cúria Arquidiocesana de Uberaba ou então aqui a ordem para anexar ao processo. Para isso então a gente quer rezar para que o objetivo pretendido ele possa chegar ao que nós esperamos, que é justamente a beatificação e a canonização. Frade do povo, Frei Gabriel, simples, humilde, irmão exemplar, nada quiseste senão praticar o Evangelho, a regra guardar. O Papa Francisco recebeu em audiência nesta segunda-feira a presidente da Eslováquia, Zuzana Čaputová. Segundo o comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, o encontro abordou as boas relações bilaterais com o desejo de que possam ser reforçadas no âmbito da educação e que também no que diz respeito ao papel da Igreja na sociedade. Também foram tratados assuntos como o impacto da pandemia da Covid-19, a justiça social e a proteção da criação. O Papa e a presidente falaram de temas de caráter regional e internacional, como a segurança, as migrações e o empenho em nível multilateral para a prevenção e resolução dos conflitos, com particular atenção aos desafios do presente e também do futuro da Europa. E o Papa Francisco adiantou em 2 horas a tradicional missa de Natal, dia 24 de dezembro, que vai ser iniciada às 7h30 da noite, local, e 13h30 da tarde, horário de Brasília. O anúncio foi feito pelo Vaticano, que adequou a celebração ao toque de recolher a partir das 10 da noite, em vigor na Itália, devido à pandemia de Covid-19. O Vaticano afirmou que a participação de fiéis este ano vai ser muito limitada, conforme exigido pelas autoridades italianas, para evitar a propagação do vírus. Cerca de 100 fiéis vão poder assistir à missa, assim como nas últimas celebrações organizadas na Basílica de São Pedro. A missa de Natal costuma ser transmitida ao vivo pela televisão em vários países, assim como a bênção de 25 de dezembro e a mensagem do Papa. E daqui a pouco você vai conferir os preços de carnes, que podem variar cerca de 200% na capital e região metropolitana.